Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial. E foi bem difícil marcar essa agenda. Eu consegui contato com Barack Obama, com o Papa Francisco, mas a agenda desse homem foi bem difícil. Mas conseguimos trazer ele aqui hoje. Tá difícil, mas vai melhorar. Vamos lá. Ele é morgiano, cresceu perto do clube de campo e, além disso, é empresário formado em Relações Internacionais pela FAAP, pós-graduado em Administração e Marketing do Esporte pela ESPN e em Marketing e Patrocínio Esportivo pela FC Barcelona, é isso mesmo? É isso aí. Na verdade, esse aí foi uma EAD, foi uma pós à distância. Legal. E aí ele fundou a Índice Marketing Esportivo em 2004 e se especializou na organização de eventos esportivos outdoor, onde ganhou notoriedade realizando alguns dos principais eventos de trail running: o Rei da Montanha, a Rainha da Montanha, Indomit Pedra do Baú, Indomit Bombinha e canoagem do país Copa. Aí quer derrubar o cara que entrevista. The King of Paddle. 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 The King of Paddle. O português já é difícil, imagina com o inglês. Viber, volta da Ilha Bela. Foi sócio da X-Propaganda, é isso? É, X-Propaganda em português, aí, tá vendo? É português, você quis falar inglês. Aí, pois é, de 2009 a 2011. E depois passou a se dedicar à realização de eventos esportivos, com destaque para corridas de montanha e canoagem. Desde 2018 é sócio da Volta da Ilha Bela, a Vibe, e na política contribuiu para o plano de governo de Caio na época da campanha. Em setembro de 2020 foi chamado para ser diretor na Secretaria de Esporte, onde também foi adjunto antes de assumir o cargo de secretário. Ele é apaixonado por esporte, teve a sua vida pautada pelo esporte, sendo futebol, vôlei de praia, frescobol, corrida de aventura, tênis, canoagem, etc, etc. Vocês já sabem com quem eu estou falando, né? Seja bem-vindo, Gustavo Nogueira. Obrigado, Zulu, obrigado. Eu achei que eu nunca seria convidado para vir aqui. Começou a demorar. Falei, caramba, o Zulu não vai me chamar dessa vez. Mas, pô, uma honra, Zulu, obrigado. Desculpa pela demora da gente conseguir estar aqui, mas foi bem legal. Obrigado mesmo, é uma honra estar aqui participando do programa. Você sabe que tem algumas pessoas que eu convidei e aí elas dão ali uma enrolada e eu percebo que estão me enrolando. Eu falo assim, a pessoa não quer ir na montanha, então eu não vou chamar mais. Mas eu falei, o Gustavo, eu tenho que insistir, né? Conversei lá com pessoas que trabalham contigo. Eu falei, dá uma força aí que tá difícil. A agenda do homem... Depois que ele virou secretário de esporte de Mogi das Cruzes... Ficou difícil. Ninguém mais encontra. Tá, né? Eu falo que o pessoal que trabalha comigo ainda, né, nos eventos, eu não consigo nem responder o WhatsApp no dia. Aí o pessoal fica bravo comigo lá. Mas agora eu estou tentando me organizar melhor. Vamos ver se as coisas daqui para frente caminham. Os meus você responde. Respondo, pô, lógico. Isso é uma honra. Tá vendo, Zulu? Isso porque eu já briguei com você. Já, no passado. Isso é coisa do passado, fica no passado. Não tem como não brigar com o organizador de corrida, né? Não tem como. Comigo não, pô. Eu sou um cara de boa. Você é totalmente de boa, tranquilo. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você já organizou diversos eventos esportivos, né? Como eu falei, Rei da Montanha, Rainha da Montanha, Indomit, evento de canoagem. Já tem mais de 50 milhões na sua conta bancária? Nossa Senhora. Isso aí eu acho que é talvez como é que fala? As coisas que as pessoas falam assim, que é mitos, né? Mitos. Acho que um dos maiores mitos da sociedade atual é isso, né? Que o organizador de eventos, ele fica milionário. Isso aí Cara, assim, dá para ganhar muito dinheiro? Dá. Tá? É possível? É. Mas é muito difícil. Até porque, às vezes, você dá uma cartada muito boa em algum evento, ganha uma baita de uma bolada,
só que no próximo você pode perder tudo. É igual organizar show. Show de música é igualzinho. Você vai lá, contrata um artista muito, muito importante, vai lá, vende ingresso, lota o show, ganha uma baita de uma grana, e depois no próximo você toma um prejuízo. Então, isso acontece muito. Lógico que conforme você vai amadurecendo e se tornando um organizador melhor e tendo uma visão melhor do mercado, você vai conseguindo minimizar esses riscos, né? E a coisa fica melhor, obviamente, mas assim, ainda é uma área muito, muito difícil. Ontem, né, teve um evento, né, do Ticket Sports, que é uma das plataformas de inscrição que tem aqui no Brasil, né? Tem várias, mas eles fazem um evento todos os anos, que é um evento para quem faz evento. Então, eles pegam e são várias palestras e tal. E eu encontrei lá vários organizadores. E o tema era esse, né? O quão difícil é dar certo, é ganhar dinheiro, ficar muito tempo no mercado. Então, muita gente entra e sai rapidamente ou porque não aguenta, né, financeiramente, ou porque vê que aquilo lá não é o que ele pensava, né? Não era tão fácil assim e tal. E eu sempre falo que assim, todo mundo entra por paixão. Ninguém começa a organizar evento para ganhar dinheiro. O cara entra por paixão, porque ele gosta daquilo lá. E com o tempo, lógico, às vezes a mulher dele fala, cara, para com isso aí, você faz 3 anos que você está nessa e não ganhou R$1, então vai fazer outra coisa. Ou senão ele insiste naquilo e aí ele consegue fazer a paixão virar um negócio. Mas se você não ama demais aquilo ali que você faz, você desiste rapidamente, porque o risco é muito grande, não só financeiro. E eu falo isso sempre também. É o risco de acontecer alguma coisa errada, de alguém ter um piripaque ali e o cara morrer no seu evento. É um risco que todo mundo corre, diariamente, quem faz evento, né? E ainda mais quando você fala de esporte, um esporte outdoor, de endurance, com percursos de 80, 100, 160 quilômetros. Então, o risco é muito, muito grande. Se você não está bem preparado ali, você pode se dar mal. Por isso que, se o cara não for um apaixonado, um louco, ele não continua. Ele desiste rápido. Foi só uma provocação, só a questão dos 50 milhões. Mas aí, quem sabe um dia? Pô, mas acho que não vai dar para chegar, não. Foi só uma provocação para a gente começar bem o podcast, né? Para mostrar que eu não tenho amizade com o entrevistado, que eu vou perguntar tudo o que for necessário. Pode perguntar. Então, foi uma provocação. Você falou que tem que ser um apaixonado para realizar eventos, mas eu vejo algumas pessoas iniciando, tendo essa ilusão que vai ganhar dinheiro no primeiro evento, no segundo evento, Sim. E aí não perdura mais que um ano naquele segmento, porque eles percebem que o que eles têm de inscritos não paga o evento, né? Exatamente. E assim, dá para ganhar dinheiro no primeiro? Dá, até dá. Não sei, às vezes o cara faz tudo certinho ali, né? Dá uma sorte, alguma coisa assim, e funciona. Mas aquilo não pode virar uma verdade na cabeça dele para sempre. Falar assim, eu ganhei aqui, sei lá, ganhei 50 mil nesse evento, eu vou ganhar para sempre. Não vai. Algum dia alguma coisa dá errado. E evento, né? Vem de eventual, foi feito para dar errado. Alguma coisa vai sair do planejado, entendeu? O que eu sempre falo também é isso, né? A gente planeja muito para você só cuidar das exceções no dia. E vai ter exceção. Se você não planejar nada, você só vai cuidar de exceções o tempo inteiro. Aí seu evento vai ser uma porcaria. Eu falo isso sempre, falo isso para todo mundo. Minha equipe está mais que acostumada a ouvir isso de mim. Planeja, planeja, planeja. Na hora do evento, vai fugir alguma coisa do planejado? Vai, óbvio que vai. Né? O evento acho que foi feito para isso. Mas daí você só vai cuidar da exceção. Você não vai cuidar só de exceções o tempo inteiro. Vai cuidar uma aqui, resolve. Depois tem outra ali, você resolve. E a coisa vai mais tranquila. Poderia dizer que o seu sobrenome, Gustavo Nogueira, posso acrescentar um Midas? Onde você toca a mão, não, dá certo? Que isso, cara. Eu estou falando isso porque você teve 2 eventos que eles, nesse momento, não estão acontecendo, que é o Rei e a Rainha da Montanha, isso. De grande sucesso. E aí você sai do Rei, da Rainha e da Montanha e vai para o Indomit, que era uma prova que não era uma expressão, vamos dizer assim, uma prova tão grande. Eu lembro porque eu participo desde 2016. Isso. E aí vai também para o evento da Bombinha, depois evento de canoagem. Parece que tudo que você faz dá certo? Não. Pô, longe disso, cara. Eu me esforço muito, de verdade, me esforço demais para
que tudo dê certo. Óbvio, a gente não faz nada para dar errado. Mas muita coisa já deu errado. E até aquilo que... aí, né, tem vários lados, né? O que é dar certo, né? Então, é o evento sair redondo. E o que é o evento sair redondo? Às vezes, para mim, pô, eu fiz um baita de um evento e tomei 50 mil de prejuízo. Isso o evento deu certo ou não? Eu não estou nem falando se o que é o lado bom ou ruim, né? Pode ser que para mim deu certo. Era uma realização pessoal minha, fui lá, fiz, executei, tomei um baita prejuízo, mas funcionou. Mas para algumas pessoas falar assim, não, então não deu certo, você perdeu dinheiro. Então, eu já perdi dinheiro pra caramba com o evento. Mas assim, tudo que eu me predispus a fazer assim, cara, de certa forma teve sucesso. Então, pô, eu comecei lá atrás, quando eu comecei com as corridas de rua ainda, né, quando eu trabalhava para uma loja de calçados lá de Mogi que fazia uma corrida chamada Corrida Flexpé. Não sei se você deve ter corrido alguma já lá, sei que frequentava já Mogi. Eu comecei em 2007 a trabalhar com corrida de rua. E aí só em 2012, depois de 5 anos trabalhando já com evento, que eu quis voltar para o meu lado mais raiz, que era a aventura, né? Era mais o lado outdoor. Aí eu criei o Rei da Montanha, sem saber absolutamente nada. Assim, até quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando nisso, né? Quando a gente começou, aquela expressão era tudo mato mesmo, né? Porque a gente nem existia o termo, assim, eu nem conhecia o termo trail running, né? Ninguém falava em trail. Tanto que o Rei da Montanha que surgiu era o Rei da Montanha Corrida Cross Country. Esse foi o nome que eu coloquei, porque era uma corrida que dava 3 voltas no mesmo percurso, né? Eu fiz isso uma vez só, a galera já odiou, né? Porque tinha que dar 3 voltas. Eu fiz essa, 3 de 7. Era 3 de 7, exatamente. Eu consegui um percurso de 7 quilômetros, aí o percurso ficou 7, 14 e 21, porque era 1, 2 ou 3 voltas. E aí o Rei da Montanha, como lá no começo não existiam muitas provas de corrida de montanha na época, né? Eu fui um dos primeiros ali. O negócio foi crescendo rápido, foi rapidamente. Aí eu criei a Rainha da Montanha, que foi o primeiro e único até hoje trail running do Brasil só para mulheres. A gente chegou a colocar 1.000 mulheres em um único evento. E eu vou voltar o ano que vem com ele. Tá? Já estou dando um spoiler aqui. Eu nem sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou voltar. A Rainha, eu acho que está num momento bem legal para a gente voltar com uma prova só de mulheres. Muita gente me pede. Ontem, no evento que eu fui, me pediram de novo. Então, eu acho que é o momento certo para a gente voltar. E aí, como eu já estava ali com um nome mais ou menos ali de organizador de provas de montanha, aí eu fui convidado para ser sócio na época, era Indomit, a primeira Indomit chamou Indomit São Paulo, que era Indomit, foi em Campos do Jordão. Campos do Jordão. E aí a gente fez a primeira lá, foi uma prova um pouquinho enxuta ainda. No ano seguinte a gente já foi para São Bento, né? Até foi o Charlie, que é o gerente da pousada do Quilombo, onde a gente faz a corrida até hoje. Ele foi lá ver a prova em Campos e ele que meio que roubou a Indomit para São Bento, levou para lá, a gente está lá até hoje, feliz da vida. Uma baita de uma parceria que, assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer. E a partir daí a coisa foi crescendo. A Indomit ela já era grande. Na verdade, não é que a Indomit era grande, né? O Juan Carlos Acef, que é meu sócio, ele era da K42. Né? Ele era o representante brasileiro da K42. Né? Ele tinha uma franquia. E existia as K21, né? Que tinha em vários estados e em São Paulo não tinha. Quando ele me chamou a primeira vez, era para eu fazer a K21 em São Paulo. Esse que foi. Só que nesse meio tempo, ele acabou desfazendo o contrato lá com a Série K, né, que era a dona da marca. E aí ele criou a Indomit nesse meio tempo. Então, eu nasci junto com a Indomit. Eu já entrei no comecinho da Indomit. E aí, lógico, né, eu fiz a Indomit, né, faço até hoje a Pedra do Baú. Fui chamado por ele também para ajudar com a Indomit Costa Esmeralda, que foi a primeira de 160 no Brasil. 100 milhas. E depois, 100 milhas. Depois eu fui para ajudar em Bombinhas também. E aí foi. E assim, você falou, pô, a Pedra do Baú cresceu, né? Eu acho que a Indomit Pedra do Baú cresceu porque, assim, eu e minha equipe, a gente cuidou muito bem da prova, assim, em termos de... Nunca deixou ela desamparada, vamos dizer assim. Tá? A Indomit Bombinhas, ela já foi um pouco diferente, porque o Juan um tempo ficou doente, a Luciana, que é a filha dele, que trabalha muito bem, um tempo ela saiu para ter filho. Então, assim, a Indomit Bombinhas ficou um pouquinho... perdido durante um tempo ali, sem dono, vamos dizer assim, sem sabe? Sem o olhar do dono. Sem o olhar do dono. E aí, Indomit Pedra do Baú, não. A gente ficou o tempo inteiro ali. E lógico, né? Aí,
eu falo que quando as coisas dão certo, não é só por um motivo só, né? Então, teve isso. A gente está em São Paulo, que é a região central ali. A gente está na Mantiqueira, perto do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. A gente está num eixo muito fácil. 2 horas e meia do maior aeroporto da América Latina. A cidade, não tenho o que falar de São Bento, é uma cidade muito bonita, muito verde, montanha pra caramba, tem a Pedra do Baú. Então, assim, você tem vários elementos, né? A cidade ela tem uma rede hoteleira boa, rede gastronômica boa. Então, você tem vários elementos que faz a prova dar certo. E aí, lógico, né? Daí entra a nossa organização para as pessoas que forem à prova, né? Forem correr, elas tenham uma experiência boa e façam ela voltar. É isso. Aí a gente está no 10º ano, ano que vem. Vamos ver se dá tudo certo. E a gente sempre volta porque a gente se sente acolhido, falando agora como atleta. Obrigado. Né? E eu falei contigo... Esse é o intuito, né? Eu falei contigo em uma das etapas. Eu falei, cara, toda vez que eu vou fazer a inscrição, eu acho o valor um pouco alto. Mas quando eu estou aqui na prova, que eu olho toda essa paisagem, eu falo, valeu cada real investido. E aí, nesse dia, eu falei para você assim, eu nunca me senti tão seguro num evento como o de hoje. A cada 1 km tinha um socorrista, tinha um staff, tinha algum... Eu falei, cara, eu entendo o investimento, que é um investimento alto. Então, as pessoas, muitas vezes, elas olham para o preço e esquecem do valor do produto. Exato. Eu falo isso sempre, né? O valor agregado das coisas. Então, não adianta nada, assim... As provas, no final das contas, assim, não vou falar que é tudo igual, tá? Porque o pessoal vai falar que eu estou falando besteira. Mas, assim, de largada a chegada, qualquer prova pode ser muito legal. Cara, o percurso está lá. Se você for fazer uma prova em Mogi, em São Bento, em Bombinhas, qualquer cidade da Mantiqueira, o percurso está lá. Qualquer pessoa pode fazer uma prova. Não tem problema. Então, o percurso, a partir do momento que você largou e chegou, ele pode ser legal para qualquer um. Só que quando você faz aí um evento mesmo, não só uma prova, aí que as coisas mudam. Aí você está falando de tudo, da experiência do atleta, desde a hora que ele foi impactado pela divulgação, que ele entrou no site de inscrições para fazer a inscrição dele, se ele teve uma comunicação boa, se trataram ele bem, se na hora da retirada de kit estava tudo certinho as coisas dele, se o lugar é bonito, está adequado, se tem banheiro, se não tem. E aí se ele largou, se ele também se largou na hora, entendeu? Aí é um monte de pequenos detalhes que faz uma prova ser boa ou não. Né? Eu dou muito exemplo, né? Você falou... Eu esqueci de colocar aí que eu tenho uma hamburgueria também, né? O Spock Burger. Ah, né? é verdade. Vamos fazer a propaganda do Spock aqui. Por favor, pode mandar para cá, viu? E aí eu dou o exemplo do Spock quando eu falo de evento também, porque assim, quando você fala de experiência do cliente, são vários pequenos detalhes que fazem a experiência ser boa ou não. Então, no Spock é a mesma coisa. O cliente entrou. Se a temperatura não está adequada, o cara passa frio, passa muito calor, se o som está muito alto ou está baixo, se a música é ruim... Ou se o atendente demora para entregar o cardápio, o lanche demora para vir, chegou bom, chegou frio. Então, é um monte de pequenos detalhes que vai fazer o cara falar, pô, eu vou voltar aqui e vou vir comer de novo. Evento é a mesma coisa. Então, se eu cuidar de cada detalhezinho, né, provavelmente eu vou fazer você voltar ou senão você indicar para alguém. E, assim, é isso que a gente tenta fazer lá. E aí, lógico, tem o olhar das pessoas que conhecem do mercado, de falar assim, pô, se a gente fizer isso, fica mais legal a prova. Entendeu? E aí eu conto com um monte de gente. Tá? Eu não faço nada sozinho. Então, tem cara que manja muito de São Bento que fala, cara, se colocar essa trilhazinha a mais aqui, vai ficar muito mais legal a prova. Então, o cara vai chegar aqui e vai ver essa vista aqui que, puta, não tem lugar nenhum. E aí a gente vai colocando mais elementos para ficar cada vez mais legal. E é muito difícil, porque chega uma hora que fala, caramba, o que eu vou fazer de diferente agora? Né? E a gente está num momento do mercado... que está surgindo um monte de coisa nova. Você tem o TMB, com um monte de gente inscrita, né? Uma baita de uma novidade, a maior prova do mundo, tal, vindo para cá. Né? O La Mission, que com um monte de inscritos também, né? Uma baita de uma prova. Então, e outras... Putz, aí eu estou falando de 2 provas só, né? Mas tem mais umas 400 provas no Brasil inteiro, que são legais também. Então... A Mons, que está Mons, pô, do Danilo, que é um baita de um parceiro meu desde o meu início, né? Então, assim, você tem muita coisa acontecendo no mercado... E se você ficar parado e falar assim, não, o produto que eu tenho é excelente, todo mundo gosta, eu vou manter igual. Esquece, cara, você vai se dar mal no ano que vem. Então, a gente tem que ficar toda hora pensando e não parando. Mas fica cada vez mais difícil porque você vai aumentando o seu teto aqui, né? Mas é bom esse negócio do mercado que um puxa o outro também, entendeu? Então,
O Paulinho faz uma coisa legal, eu falo, caramba, isso é legal, hein? Preciso melhorar aqui também. Eu faço uma coisa legal, eu puxo ele também. O TMB que está chegando agora vai acontecer a mesma coisa, a Mons, a mesma coisa. E assim por diante. Legal. Você acabou de falar, o Paulinho acabou de fazer a prova dele agora, né, a La Mission, e distribuiu 50 mil reais. E Isso. aí, nós teremos 100 mil reais no Indomit? Cara, premiação em dinheiro é até um assunto polêmico, tá? Eu acho que muita gente pode ficar bravo comigo. Pela linha que a gente segue, tá? Eu sei, assim, a gente tem que fomentar o esporte. Quanto mais você dá prêmio em dinheiro mesmo, é bom para o mercado, é bom para o esporte, você fomenta, você dá dinheiro para o cara ali que às vezes não tem condição nem de pagar a inscrição e ele vai lá e ganha uma grana para ele se manter ou pagar uma viagem, alguma coisa assim. Então, eu sei o que faz com o mercado isso e quanto é bom, tá? Mas você está pegando uma bela de uma faixa de dinheiro que você poderia colocar na prova e atender 2.000 pessoas para você atender 20. Por aí, sei lá quantos tô chutando, tá? Não sei quantas pessoas vão ser premiadas com 50 mil da La Mission foram premiadas. Mas, de qualquer forma, assim, é polêmico porque assim, você tem os dois lados, entendeu? Vale a pena eu pegar esses 50 mil e jogar na prova e dar um benefício maior para todos os meus atletas? Ou é melhor eu pegar isso... Não tem resposta certa ou errada, tá? Não tem resposta certa ou errada. Tem maneiras diferentes de pensar. Tá? Eu nunca dei premiação em dinheiro em eventos meus se não fosse obrigado a dar. Como um campeonato brasileiro, por exemplo. Na né? canoagem você deu. Já dei, então. É verdade, lá não era obrigado. Lá não era obrigado. Exatamente, bem lembrado. Aqui a gente Foi até aperta. Criticado na época, viu? Aqui a gente aperta. Olha, a memória é boa, viu? É verdade. Na primeira eu dei, depois eu não dei mais premiação em dinheiro. E, cara, é assim, é o que eu falo, é maneira de pensar. Se eu tiver, cara, muita grana sobrando, assim, falar assim, cara, não tem mais o que eu fazer pro atleta ali, vou premiar os primeiros colocados em grana, eu não acho que é errado. Mas são maneiras de pensar diferentes e eu acho que não tem o certo e o errado. Falar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Porque, assim, 99% do público de todas as provas do Brasil são amadores. É gente que vai lá para ter uma experiência ótima na vida dele, né? Ou completar um desafio, que ele treinou o ano inteiro. O cara não está indo lá para ganhar. Ele está indo lá para completar, para ganhar dele mesmo, melhorar o tempo, algo assim. Se ele chegar no pódio, ótimo. Se não chegar, tá bom também. Então, assim, a gente acaba olhando... Não estou falando que eu não estou olhando para a elite, tá? Porque... A elite é que chama também o amador, entendeu? E quanto mais elite eu tiver, mais amador eu vou ter. Então, é uma balança muito difícil ali de se equilibrar, sabe? Então, você tem que estar com grana na mão, óbvio, né? Você tem que estar com grana para falar assim, ó, eu vou pegar aqui sei lá quantos mil reais eu tenho de inscrição, de patrocínio e tal, vou pegar essa grana e vou colocar na elite. São modos de pensar diferentes. Eu não estou falando que eu nunca vou colocar, tá? Que a Indomit nunca vai ter premiação, nada disso, pelo amor de Deus, não entendam mal. Tá, mas são maneiras de pensar. Eu não sei ainda se eu tivesse os 100 mil reais aí que você falou na mão, se eu pegar e falar assim, puta, eu vou colocar em premiação para os 10 primeiros atletas masculino e feminino, ou se eu vou pegar esses 100 mil e vou me tornar a prova melhor para todos os 1.500 que eu tenho na prova. Então, é se pensar. Você falou sobre concorrência. O que eu vejo, o que está acontecendo no mercado atualmente... Me parece que vai ficar somente os grandes eventos. Os pequenos eventos, eles parecem que estão sendo engolidos. E aí tem um detalhe importante. O pequeno evento, a inscrição custa R$250. O grande evento, a entrada, nós vamos falar que custa R$600, um pouco mais que o dobro. Dependendo da distância, sim. Então, de certa forma, as pessoas elas não estão procurando preço, elas estão procurando uma experiência que faça com que ela volte naquele evento. E não somente correr, é isso? E se você colocar no papel, não no papel, né? Mas se você colocar na tua vida assim, putz, você quer gastar R$250 para um evento de um dia só, que você sai de São Paulo, pega teu carro, vai, corre e volta, ou você quer gastar 500 para um evento que você vai curtir o dia anterior, a retirada de kits, toda aquela galera conversando, você encontra um monte de gente legal. Cara, não é só, é o que eu falei, né? Não é só a prova, né? Você tem que contar como um evento. As provas pequenas normalmente são só provas. Eu incluo o Rei da Montanha nesse meio, tá? Eram provas de um dia, de meio-dia.
né? O pessoal saía de São Paulo aqui 4 horas da manhã, chegava lá às 5, 5 e pouco, ia correr, acabava a corrida, pegava pódio ou não e ia embora. Acabou. Entendeu? Esses eventos eu acho que eles têm os dias meio contados mesmo. Não estou falando que nunca mais funcionar, que ainda acho que tem um mercado para isso, mas eu acho que a tendência é a galera querer investir mais nos eventos que são eventos de verdade, não só provas. Levar a família. Leva a família, curte o final de semana, vive uma baita de uma experiência diferente, né? Vê lugares que eles não conhecem e tal. Então, pode ser que sim. E a gente está vendo isso acontecer no mercado, né? Várias provas que são provas grandes de colocar muita gente, elas estão diminuindo. E as provas que são mais caras e com distâncias maiores e que têm um apelo um pouco maior, assim, por conta da cidade ou da marca, elas estão crescendo. Eu espero estar nesse bolo aí também, continuar nesse bolo com a Indomit. E ficou provável que as pessoas compram marca, né? Porque a UTMB, o sucesso da UTMB, com quase 4 mil pessoas correndo, compraram a marca. Porque se chamasse só Paraty Brasil, não teria 4 mil pessoas. Com certeza não. Mas aí sim, mas assim, é uma marca, só que ela já vem com uma credibilidade absurda, né? Então você tem a UTMB na maior prova do mundo, Chamonix, na França, todos os anos, não sei quantos anos. O sonho de qualquer corredor de montanha é chegar lá um dia e correr na França e tal. Então, você compra a marca, mas você compra tudo que ela carrega, né? E, inclusive, a credibilidade. Então, a pessoa sabe que ela vai chegar lá, ela vai ser bem tratada, ela vai ter uma baita de uma organização. E hoje em dia está muito mais fácil, né? Eu encontrei com o pessoal lá, com o Neto, com o Rafa Campos, né? A gente estava conversando esses dias e foi isso que ele falou assim, nossa, mas... Porque eu falei, né? No começo, né? Quando tudo era mato, né? Igual eu falei no começo, né? Todo mundo errou. E é natural que, a gente estava começando ali, né? Desbravando ali o que ninguém sabia como fazer. Então, todo mundo errou isso, acabou afastando também um pouquinho do atleta de rua. Né? Daí o Neto falou assim, putz, a gente pode errar também. Eu falei, é mais difícil, porque já tem muita gente, você está cercado por muita gente que conhece já do mercado. Você tem o Rafa Campos, que conhece bastante percurso, você tem gente de produção, você tem muita gente que já está há 10 anos aí no mercado e que errou lá atrás também, mas que agora só vai acertar. E a gente espera que só acerte. Né? Eu torço muito, cara, de verdade mesmo, não é demagogia mesmo, eu torço muito para que as coisas funcionem muito bem nos meus concorrentes, que eu nem chamo de concorrente, nem gosto de chamar de concorrente. Mas eu torço muito para que as coisas deem certo, cara, porque se o mercado aumenta, todo mundo se dá bem. Tá? Se as 4 mil pessoas que forem na UTMB tiverem uma baita de uma experiência, se metade deles falar assim, nossa, quero ter uma experiência de novo em março, estou eu aqui, entendeu? Ainda espera do baú. Então, a gente... E tem que ser parceiro, a gente tem que jogar junto. Todo mundo tem que jogar junto. Legal. Você sabe que tem uma grande expectativa. Desculpa estar falando do evento do Rafael. Não, imagina. Mas tem uma grande expectativa para o evento dele. E essa grande expectativa, eu vou te falar, que ela vem mensurada pela Indomit Pedra do Baú. Sim. Ela vem mensurada pela La Mission. Exato. E eu já participei desses 2 eventos que eu te falei. Participei da Mons também. Sim. Então, a expectativa é que vem algo além disso. Sim. Porque você faz um grande evento lá na Pedra do Baú, Exato. em Bombinhas, eu também tive em Bombinhas no ano passado, né? E aí a gente espera. Aí perguntei para o Rafael se ia ser padrão UTMB, né? A Paraty ia ser padrão. Aí ele me perguntou o que é padrão UTMB. E eu brinquei, ter Chandon no PC, né? Mas a Indomit tem lá um baixão já, pô. Né? Na chegada. Então a gente espera algo além do Chandon. Então, mas é isso que eu falei no começo, né? Que assim, Zulu, é difícil a gente, quando você chega num padrão que você... E a galera começa a puxar a corda mais para cima ainda, você fala, caramba, eu tenho que melhorar mais. O que eu posso fazer de diferente para o cara voltar ano que vem? Porque vai chegar uma hora também, Zulu, você fala assim, pô, eu adoro ir para Indomit Pedra do Baú. Você foi 3, 4 vezes, você fala, lá eu já fui. Não vou investir mais grana para voltar lá. Mas se eu fizer alguma coisa diferente, falar assim, ano que vem vai ser melhor. Aí você volta. E é isso que está acontecendo. Isso que é legal. O mercado, cada um puxa o outro um pouquinho mais para cima. Tem coisa para melhorar? Óbvio, sempre vai ter, cara. Ah, Indomit é perfeito? Lógico que não. Muita coisa para melhorar. Entendeu? Pô, tem diversas coisas que eu poderia falar assim. Só que, lógico, não tem milagre. Aí você precisa de investimento também. Então, precisa de grana, entendeu? Então, às vezes... E eu não gosto da comparação, e isso é natural que aconteça, né? Muita gente vem falar comigo, pô, Gustavo, mas você viu o que o Paulinho fez? Você viu o que o TMB fez? Você viu que... Cara, não dá para comparar, porque assim, primeiro,
quanto de dinheiro cada um tem para investir? Às vezes eu tenho 1/3 do que eles têm, então eu faço o que é possível dentro das minhas condições, ele vai fazer o que é possível dentro das condições dele, e assim por diante. Então, assim, dá para fazer um evento 5 vezes melhor que a Indomit? Acredito que sim, entendeu? E agora vai depender, lógico, né, da competência deles, que eu acho que eles têm, e de quanto que eles têm ali para colocar, entendeu? Dá para viajar, cara, dá para você melhorar no kit, dá para melhorar no percurso, dá para oferecer mais coisas durante a retirada de kits, várias experiências diferentes ali na Expo, dá para viajar. Dá para colocar um podcast lá. Dá para colocar um podcast lá entrevistando. Aí, ó, por que não, cara? O cara chega, já entra para fazer uma entrevista com você. Ontem no evento estava assim. Pois é. As pessoas davam palestra e depois iam dar entrevista ali no podcast. Por que não? Fica a dica aí. Já pode marcar para Indomit já. Não vai mais correr, dançou. Mas, o Gustavo, você sabe que os grandes eventos, né? Cada um tem a sua peculiaridade ali, o seu local, a sua experiência, né? E tem um pedido, né? Eu sei que você recebeu esse pedido no seu WhatsApp. O que é? Os 2 últimos anos, você molhou as trilhas, você jogou muita água. Eu vou falar o que eu ontem encontrei esses dias também com a Camila Bahia, né, que é organizadora também, é baita de uma organizadora. Aí ela me encontrou e falou assim, eu não vou, ano que vem eu não vou, esquece, eu falei para você que eu não ia se fosse em março. Eu respondi para ela, a estatística ainda está a meu favor. Tá, de 9 edições, 2 choveram, 7 não choveram. É que foram as 2 últimas que choveram, né? Eu dei esse azar. A gente, assim, Zulu, é possível que a gente jogue mais para frente no futuro? É, óbvio, eu não sou burro e não quero ser um teimoso de ficar insistindo no erro, né? Mas, assim, cara, ainda é uma incógnita o que pode acontecer. É final de março, né? É um período que... E como eu falei, né? Os 7 primeiros anos não choveu. Nem passou perto de chover. Então, é um período ali que as chuvas estão diminuindo bem, né? Tá chegando em abril ali que chove bem pouco. E é uma tentativa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que não vai chover, piamente, né? Eu tenho que acreditar que não vai chover. Eu não gosto da chuva, odeio a chuva, cara. Mas se você tirar a lama, eu não vou. Então, aí, ó, tá vendo? Vendo? Eu gosto daquele trajeto, eu gosto daquele percurso. Assim, pro organizador, cara, eu odeio chuva, cara, pra organizar qualquer coisa, cara. É muito ruim, o evento fica feio, sabe? Além de ser ruim, né, pro cara que tá lá na trilha. Imagina, você tá correndo, você tá se divertindo. Eu tenho um staff lá, que ele chegou lá 10 horas da noite, 9 horas da noite no ponto dele, ele só vai sair de lá 5 da tarde, no dia seguinte. E se tiver chovendo, cara, a experiência pra esse cara é muito ruim. Tá? E esse cara a alma da prova, é o staff, cara. É o cara que está lá atendendo a galera. Então, assim, a chuva ela prejudica muito para quem está organizando. Para o atleta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e vai mais de gosto mesmo de atleta. A lama, de estar muita lama ou pouca lama. Mas eu torço muito para não chover, cara. Eu prefiro o sol, eu prefiro que tenha bastante. Eu tenho que dar água para caramba para a galera, e não água de chuva, mas água de beber. E esse ano estava um pouquinho mais que o ano passado. Estava muito mais. Porque esse ano choveu. Tava tudo encharcado, não era só lama, né? Encharcou, porque o mês inteiro choveu muito, né? O mês de março foi um mês que choveu demais, assim, até que teve as tragédias, né? Em São Sebastião, Bertioga, tal, todo lugar choveu demais. E aí já estava tudo muito encharcado. Aí na semana choveu mais um pouquinho para ajudar e deu no que deu. Mas teve gente que adorou. Né? Tem outro porém, né? Teve gente que adorou. Teve gente que falava, puta, eu gosto de correr mais. Então a prova estava muito trecho ali que dava para correr nos outros anos, esse ano não dava para correr. Então fica meio travado demais, né? Exageradamente. Qual que é o grande desafio e o grande obstáculo de organizar grandes eventos, Gustavo? Cara, eu acho, Zulu, que assim, eu acho que criar o produto, eu acho que é o maior desafio. Criar um produto bom, que você consiga vender para as outras pessoas. No final das contas é isso, é igual vender qualquer outra coisa. Né? Você tem que criar um produto bom ali, falar, isso aqui é um produto legal, só que, lógico, não é só, vou voltar no que eu já tinha falado, né? Não é só a prova boa, porque qualquer pessoa pode pegar o mesmo percurso da Indomit lá e organizar uma outra prova. O produto é bom? O percurso sim, mas o produto às vezes não é, porque aí tem que ter todos aqueles detalhes que eu falei no começo, né? Do começo ao fim, a experiência, a marca. Então, hoje em dia, as pessoas compram a credibilidade da Indomit? Eu acredito que sim. Né? A gente ainda tem uma
né, uma fama, vamos dizer assim, né, de ser uma prova bem organizada. Então, a pessoa ela investe a grana dela ali, sabendo que a organização é boa. Então, já tem um histórico e tal. Mas eu acho que o grande desafio é você criar um bom produto. E um produto, aí você tem que pensar em tudo. Não adianta falar assim, vou criar um baita de um produto, sei lá em Roraima. O produto pode ser ótimo, mas eu vou atingir quem? Né? Eu vou restringir demais o meu público? Não vou? Ou lá tem um mercado bom também? Então, você tem que pensar em tudo, cara. E o produto bom, acho que, né, você pega os 4P do marketing lá e vai estudando um por um e vai afunilando cada vez mais e vendo o que dá. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer a você. Por que a Indomit ela é uma grande marca? A gente já sabe disso. No mercado, acho que sim. É conhecida e vem gente do Brasil inteiro correr tanto em Bombinhas quanto em São Bento. Sim. Por que a Indomit ela não tem uma expansão para outros estados sem ser... Não é uma... Isso foi sempre um desejo nosso, tá? É que, assim, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Então, a gente tinha a vontade de expandir e ainda tem, só que com uma prova menor. Então, a gente pensou em pegar uma, tipo, Indomit 21K, sei lá, alguma coisa assim, ou Indomit Short, tipo, dar um nome e a gente pulverizar a Indomit no Brasil inteiro. Essa é uma ideia que ainda existe. Se eu coloco várias provas grandes, né, no Brasil inteiro, então, vamos pegar um Indomit Pedra do Baú, eu pegar esse mesmo formato e eu coloco no Nordeste, no Norte, no Sul, tal. Eu começo a dar um tiro no meu próprio pé. E a gente aprendeu com isso no passado, com a Indomit Costa Esmeralda. A Indomit Costa Esmeralda, ela quase matou a Indomit Bombinhas no passado. Então, a gente aprendeu com erro, entendeu? Se a gente fizer isso, será que você é um corredor de montanha que adora correr? Eu tenho em março a Pedra do Baú, depois em junho eu vou ter outra, sei lá onde, no Nordeste. Depois em outubro, em agosto eu tenho outra e assim por diante. Será que eu vou ter público para tudo isso? Né? Só para a minha marca? Dividir, né? Posso dividir, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem um produto que é consolidado, que é a Pedra do Baú, que a gente faz de tudo até para proteger a prova ali, entendeu? E não criar outras coisas que eu tire cliente meu de lá. Só que, assim, existem outros formatos para a gente fazer isso? Tá. O Indomit Short, por exemplo, eu acho que seria uma boa. Ou, se não, você criar um produto completamente diferente disso. Tá? Que é uma outra ideia que a gente tem também, de, sei lá, um dia fazer uma prova nos Lençóis Maranhenses, no Jalapão, sei lá onde, entendeu? Uma prova que seja muito diferente do formato que a gente faz hoje de montanha, por exemplo, sabe? De fazer um trail, mas não de montanha, só de montanha. Então, são coisas a se pensar. E também outra coisa que a gente não fez. Por que a gente não fez isso ainda, né? Porque o Juan, ele tirou um pouquinho o pé também, porque ele estava doente, tal, ele ficou muito mal durante um tempo. Eu, agora, há 1 ano e meio, eu assumi como secretário de esportes, né, como você falou, de lá de Mogi das Cruzes. Meu tempo está muito, muito escasso. Então, falta mesmo tempo para parar, conseguir planejar e colocar as coisas de pé. E também não dá para fazer de qualquer jeito. Hoje em dia, o mercado não aceita mais o qualquer jeito. Vamos fazer assim e tá bom. Então, o lance é... Mas uma hora vai sair. Uma hora... Legal. Vou fazer uma última pergunta para você. Vamos lá. Agora por político, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que a cada dólar investido em atividade física, você economiza 3 em hospitais, exato, em remédio, em medicação. Segurança. Como você está envolvido ali na política agora, por que existe uma dificuldade tão grande em investir, vamos chamar de saúde esportiva, né? Sim. Por quê? Vou falar o que eu acho, tá? Não sei se é essa a resposta certa ou errada. Vai ser político? Não, mas de maneira alguma. O lance é o seguinte, o Brasil é um país que ele tem muitos problemas, né? Muitos problemas. Aí vou fechar um pouquinho, né? As prefeituras têm muitos problemas no Brasil inteiro. E quando você pega uma prefeitura igual a de Mogi, por exemplo, então, assim, você tem que dedicar muito do seu orçamento para as principais áreas. Não estou tirando o esporte das principais, tá? Só que você tem segurança, educação, infraestrutura, saúde. Então, você tem muitas áreas que demandam muito orçamento. E aí acaba meio que sobrando pouco para a cultura, para o esporte, para o meio ambiente, para a agricultura. Então, são as pastas que têm menos dinheiro ali. Isso, assim, é uma coisa que ela só vai ser revertida se o Brasil inteiro melhorar, entendeu? Porque, assim, agora eu não...
Se fizer o contrário, então por que não investe mais no esporte para não precisar investir muito na saúde? É um processo que tem que ser aos poucos. Não dá para o cara chegar e colocar de uma vez só. Porque ele vai tirar da saúde e você mesmo vai reclamar. Qualquer um vai reclamar. Qualquer um que tem esse discurso de que o esporte ajuda, vai falar, putz, mas agora não está faltando médico, está faltando remédio, está faltando hospital. Então, isso é uma coisa que aos poucos a gente tem que dosar. Tem que ir aumentando aos poucos o orçamento do esporte. E eu sou o maior defensor disso, tá? Pelo amor de Deus. Tem que aumentar mesmo. E a gente sabe o que a gente pode fazer. Só que não pode ser de uma vez, porque ainda vai fazer falta. Essa grana, eu acho que nas pastas, não vou falar principais, que eu não gosto de usar essa palavra, né? Porque o esporte, na minha concepção, é a pasta principal. Só que eu acho que ainda a coisa tem que ser dosada, entendeu? Tem que ir subindo aos poucos. Tá? Eu acredito nisso sim. Né? Todo mundo fala desses números, eu sempre ouço esse número, a OMS falou isso, isso, isso. Só que nunca foi provado para mim, ó, isso acontece. Cara, eu acredito piamente nisso, tá? Mas se tiver algum dado que o cara falar assim, ó, esse número saiu dessa conta, eu tenho certeza que, cara, 90% dos políticos mudam amanhã o orçamento para 2024. Então, eu vou convencer você e os políticos a mudarem. Obrigado. Eu agradeço. Eu me lesionei e fiquei 60 dias sem correr. Torci o pé. Eu engordei 9 quilos. Sim. Minha pressão arterial foi para 17/11. Não. Aumento de peso. Quanto a isso, Zulu, eu sei como é que é. E Mas assim, você tem mais que razão, é isso mesmo. O esporte ele muda a vida da pessoa, em Muda a todos os vida. sentidos. O sedentarismo ele é responsável por mais de 40 doenças. Sim. Eu não estou querendo dizer que o esporte é o remédio, mas ele é a ausência de muitas doenças. Não, ele previne. Eu fiquei só 2 meses sem fazer atividade nenhuma e o sobrepeso fez com que minha pressão arterial fosse para 17/11. E aí, uma pressão 17/11, eu não posso nem pensar em correr sem estar medicado. Exatamente. Então, e aí assim, você gasta com remédio. Você vai gastar com remédio. E cara, o remédio que a cardiologista me passou, né, ele custa R$270 para 30 dias. Então, assim, eu posso pagar uma academia que custa R$120 por mês, ou quero pagar 270 no remédio para minha pressão arterial. Então, assim, eu vou precisar da atividade física para equalizar, diminuir a quantidade do remédio. E esse gasto, nesse caso, está para mim, mas poderia ser para o Estado, poderia ser para a prefeitura. O Estado ele vai gastar menos. É óbvio, vai começar a investir em outras coisas. Cara, eu sou o maior defensor disso, pode ter certeza. Eu assino embaixo. O problema é que se o cara fizer isso de uma vez só e falar assim, então eu vou tirar 200 milhões da saúde e vou colocar no esporte. A própria população hoje vai reclamar. E aí você entra na política, né? Porque aí existe a política, né? Que é a história dos estádios e não dos hospitais na Copa do Mundo, né? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí você pega uma fala separada de alguém e já julga. Então, assim, aí tudo vira política. E a política, lógico, você faz com pessoas, faz com voto. E aí você entra numa outra parte que talvez seja a parte não legal de estar na política, né? Que você tem a política e a politicagem, né? Que é o lado ruim da política, né? A politicagem. Mas é isso, cara. Eu sou do maior defensor também. A gente briga muito lá em Mogi para que a gente aumente cada vez mais o nosso orçamento lá. E isso eu acho que é uma coisa que todos deveriam fazer, né? Em todas as prefeituras, né? Eu tenho muito contato com o secretário de esportes hoje, né? Principalmente ali do Condemate, que é o consórcio das cidades do Alto Tietê. E o nosso discurso é esse também, para cada vez a gente conseguir aumentar mais o esporte. E o esporte ser deixado de ser visto como só... pô os caras para jogar bola lá e tá tudo certo, entendeu? Não é só isso, cara. Vai muito além. Então, quando a gente fala de política pública mesmo para o esporte, a gente está falando do desenvolvimento da primeira infância ali, da coordenação motora, do que vai acontecer na vida da criança, né? Eu não sou educador físico, nem sou da saúde, mas eu sei o que a criança faz até os 7 anos, vai mudar a vida dela pro resto da vida. Então, a gente tem a saúde do idoso também. Lá em Mogi, a gente acabou de fazer um baita de um programa, ampliar um programa que já existia. Então, vai muito além de só dar a bola para os caras jogar, né? Então, isso também todo mundo tem que entender, né? As outras secretarias, as outras prefeituras. Eu saio de São Paulo praticamente quase todos os finais de semana para treinar em Mogi das Cruzes. Exato. Né? Essa é outra... Cara, é uma luta minha lá. Quem trabalha comigo lá na secretaria sabe. Uma das coisas que eu sempre falo, Mogi é muito, muito privilegiado com a parte natural,
né? Então, a gente tem 2 serras, né? Tem a Serra do Tapeti de um lado, tem a Serra do Mar do outro. Da minha casa, para eu entrar numa trilha, eu demoro uns 5 minutos correndo. As Então, praças. tem né? praça, a gente tem uma baita de uma represa. Então, assim, a gente tem que explorar mais, e a nossa ideia é essa, explorar mais os recursos naturais da cidade. E a gente focar também mais do que a gente faz até hoje nos esportes outdoor. Corrida de montanha, mountain bike, canoagem, etc, etc. Muito legal, Gustavo. O papo está muito agradável e toda vez que o papo é agradável, a hora vai embora. Vai embora, né? Aí, ó, já, Pois é. caramba. Você sabe que esse episódio, ele está sendo... As pessoas estão assistindo hoje justamente na abertura das inscrições da Indomit Pedra do Baú. Exatamente. Um dos maiores eventos do Brasil, não só dito por mim, que já participo desde 2016, né? Estarei participando, se Deus Show. assim Vai permitir. estar, com certeza vai estar. Nos 10 anos. O que a gente pode esperar dessa Indomit 2024, 10 anos de Indomit? Bom, a gente pensou, né, em várias novidades, né? Como é uma edição comemorativa. A gente quer fazer algo diferente, algo novo, mudar em tudo. Então, mudar um pouco o percurso, até alguma coisinha ali ou outra, que a gente possa deixar ele mais legal. A arena, né? Então, a experiência do atleta ali na Expo, na hora que ele chega da prova na arena. Na Expo tem algumas palestras. Então, a gente está pensando em, assim, o evento ficar um pouco mais rechonchudo, assim, o evento ficar mais completo, sabe? Mais legal para o atleta. Ter uma festa dessa vez, que a gente não teve ano passado. E eu falei ano passado, eu falei assim, esse ano não vai ter, tal, mas ano passado a gente vai fazer uma festa aqui. Então, tem que comemorar esses 10 anos. Não é fácil a gente ficar com uma marca durante 10 anos, e uma marca que só foi crescendo, né? A gente não teve nenhum ano assim de queda, sabe, de inscrições. Então, a nossa ideia é fazer um evento mesmo memorável, histórico, que todo mundo queira participar e deve participar. Né? Vamos tentar, assim, de tudo que a gente fez até hoje, a ideia é que a gente faça, assim, que seja o ápice, assim, da Indomit Pedra do Baú, que a gente faça um baita de um evento que fique para a história da modalidade, do trail mesmo. Que o cara que daqui 30 anos ele fala, puta, eu estava naquele dia lá, eu participei daquela prova. Então, essa é a nossa ideia. É óbvio que entre a ideia e a execução, a gente tem meses aí de planejamento, né, de muito trabalho, mas a ideia é essa, e quando a gente quer fazer, tem que fazer. Tem que fazer dar certo. Eu tenho gente muito boa do meu lado para fazer isso acontecer também. Então, com certeza, o pessoal vai dar conta. Você tem uma equipe sensacional. Eu pude acompanhar ali os bastidores em Bombinhas o ano passado. Eu vi como é trabalhoso, Sim. Como gasta muito. Muita grana. Né? E tem uma equipe por trás. E eu tenho uma sugestão para você, tá? Eu fico observando tudo. Eu estava ali passeando mesmo, observando. Tem um cara lá que você pode colocar ele do seu braço direito, que ele é os olhos do dono. Chama-se Janote. Mas já é. Ó, a mão, ali eu já vi, ali hoje, não deixa gastar R$1. Hoje em dia é meu braço direito e esquerdo ali, o Janote. Não deixa gastar R$1. Ou não, isso não pode, isso não... Eu falei assim, você tá igual o dono, hein? Não, hoje, desde que eu assumi na prefeitura, né, e o Janote, eu conheço ele, acho que desde 2012, acho que desde a primeira Rei da Montanha ele foi fotografar. Desde então a gente tem uma amizade legal e ele vem me ajudando há vários anos, mas desde que eu assumi a prefeitura, eu chamei ele para ele ficar mais próximo, até para ele conseguir tomar conta do que eu não conseguiria por conta do tempo. Então, ele tem sido, cara, um parceiraço, assim, fundamental para as coisas acontecerem. Tudo que a gente fez esse ano até agora, né, Indomit Pedra do Baú, ano passado a gente fez a Vibe também, fez Indomit Bombinhas, o cara tá sempre junto. E é um cara desse que, cara, é o que eu falei, né? A equipe, eu não faço nada sozinho. Então, tem o Janote, aí tem a galera da retirada de kits, tem a Poli, lá eu tenho o Brinco, tem o Fabrício, lá de São Bento. Eu tenho uma galera muito, muito firmeza. Tem o Danilo, tem o Góis, sabe? Eu não vou falar todo mundo, eu vou esquecer alguém, né? Mas a galera do percurso ali, cara... Todo mundo eu fui muito, assim, abençoado em São Bento por conta da galera, assim, sabe? Que eu encontrei lá. Sabe? A galera que, desde o primeiro ano que eu cheguei... Encontrar o Brinco, cara, que é um cara que manja tudo das trilhas de São Bento e conhece todo mundo, tem os staffs na mão. Aí tem o Charlie, que é o gerente da pousada, que também gosta de correr, conhece o trail. Aí tem o Fabrício, que também já era um corredor de elite. Aí você tem um Celinho da vida. Cara, você... Então, assim,
E muita gente boa de lá que virou, cara, de verdade mesmo, virou família minha, assim, eu tenho um respeito, uma amizade com eles, sim, absurda. Muito legal. Mesmo que eu pare de fazer hoje prova, esses caras vão ficar pro resto da vida comigo. Muito legal. Eu vou ter que encerrar o nosso episódio. Uma pena, Zulu, dá para ficar mais 3 horas conversando aqui. Daria, mas eu vou precisar. Deixe suas redes sociais, o site para o pessoal que está fazendo hoje a inscrição. Isso, corre. vamos lá, galera. Vai ter um super desconto aí, não vai não? Tem que ter, pô, lógico que tem que ter. Desconto A lá. gente faz o cupom aqui. Na montanha? Na montanha, por que não? Oh, olha aí. Vambora, galera. 70% de desconto. Ô, louco. Aí você quebra a firma. Não, galera, vamos lá. A gente tá com as inscrições abertas, www.indomit.com.br. Lá tem todas as informações. Tem o nosso Instagram também, que é o @indomit.trail. Lá você consegue todas as informações também, o link lá para as inscrições. E eu espero contar com todo mundo de novo, de verdade. Assim, eu quero que seja uma baita de uma festa do Trail Nacional, que a gente consiga reunir a galera de novo e fazer festa, cara. Além da prova em si, eu acho que a gente tem que comemorar muito aí até esse momento do mercado, 10 anos da Indomit, um monte de prova nova chegando. É hora de comemorar e a gente fazer uma baita festa lá em São Bento. Mais um ano. Eu garanto a vocês que é um dos maiores eventos do Brasil. Pode investir e vocês irão perceber que valeu cada real investido, porque, como ele falou, não é só uma corrida, é um evento e a gente fica ali e não quer ir embora, né? A gente quer ficar curtindo aquilo. E essa experiência da chegada aí, a gente vai caprichar mais ainda. Se você não querer ir embora antes, agora você não vai querer mesmo. Vai ficar lá até o último atleta chegar, cara. Vai esperando o último cara chegar. Que maravilha, é isso aí. Gustavo, muito obrigado pela presença. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, quem está assistindo, adorou o nosso papo aqui. Foi um papo saudável. Não brigamos. Não brigamos. Hoje eu sou outra pessoa. Só brigamos uma vez só, Zulu. Pô, né? Lá atrás, faz uns 10 anos. E era questões burocráticas, não tinha nada a ver com nada pessoal, por isso que você está aqui hoje. Mas, Zulu, eu que agradeço pelo convite de novo. Estou sempre à disposição, cara, para falar de trail, para falar de evento. É uma coisa que eu sou apaixonado de verdade mesmo, é o que eu gosto de fazer. Então, sempre que tiver oportunidade, pode contar comigo. Estou por aqui. Obrigado. Tá bom? Obrigado mesmo. Aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.